Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando aqui nesse sabadão com o jogo do Flamengo, hoje tem Mengão, eu convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui no botãozinho vermelho, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente aqui sempre lembrando você que o melhor site, a BR4Bet, ele tem um bônus de até R$300, 100% de bônus até R$300, logo no primeiro depósito, tá? Só também no primeiro depósito, né? Tem que ficar ligado que é só nesse primeiro depósito. Então aproveite, a gente coloca o vídeo em estreia sempre e só quando está na estreia você tem acesso aqui no chat fixado ao link para você estar acessando. Fica também aí o link da Outsider Tours para você garantir aí um descontão nas suas viagens do Mengão, né? E também todas as outras viagens você pode pedir o desconto do Paparazzo Rubro-Negro. O link está aí, é só entrar em contato e pedir o nosso desconto. E a gente também tem aí, lógico, né, sempre para você o cupom PAPA para você ter 5% de desconto nas lojas oficiais do Flamengo online, loja.flamengo.com.br e espaçorubronegro.com.br. Bom dia, a gente aqui tomando nosso cafezinho, né? E sabendo que hoje tem Mengão, a gente já vai trazer todas as informações do Flamengo, né, desse jogo, Flamengo, América Mineiro, 7 horas no Maracanã. Mas eu queria começar passando para vocês que o Dorival fez um pedido aí especial. O Flamengo que hoje vem com pelo menos 7 mudanças aí, né, no time titular, 7 mudanças, né, com relação aos times que têm iniciado jogando nas últimas partidas. E o Dorival fez um pedido aí de um zagueiro. Pois é, o Dorival pediu que o Flamengo integre o Tuller, né, reintegre o Tuller, no caso, que voltou lá do Montpellier da França, que não efetuou a opção de compra. Então, o Tuller, queridinho da torcida do Flamengo, muitos torcedores que não queriam nem que ele fosse emprestado, retornando a partir do dia 18 de julho, ele fica à disposição, mais um reforço aí para a zaga. O Fabrício Bruno também está retornando, né? Não acredito, né, que não seja utilizado ainda, mas está se recuperando daquele problema que teve, né, no pé e tudo mais. A gente vai ter o retorno do Fabrício Bruno e também do Tuller. Então, Tuller ficando à disposição aí do elenco principal. E a gente fica feliz com essa notícia, porque ele retornou e o Flamengo não precisa se preocupar com contratação de zagueiro nesse momento. Até porque pode ser, né, que negocie o Léo Pereira. Tem interesse aí, né, de clubes no Léo Pereira, né? Tem clube do México, a gente também já soube de clube da Arábia, tem clube interessado na contratação do Léo Pereira, mas eles querem empréstimo com opção de compra. Falar com vocês sobre a situação do Gabigol, né? O Flamengo negou que tenham propostas pelo Gabigol, tá? Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023 e sua multa rescisória é de 33 milhões de euros, né? 182 milhões na cotação atual. O jornal Extra trouxe que o Fenerbahçe da Turquia, que recentemente contratou Jorge Jesus, estaria de olho em Gabigol. De acordo com o site turco Fanatik, o clube prepara uma oferta de 15 milhões de euros, 82 milhões de reais na cotação atual. Procurado pela reportagem do Extra, o Flamengo disse não ter recebido nada, não acredita numa proposta e nem que o jogador sairá caso exista algum interesse, né, real no jogador. Aí fala da multa rescisória de 33 milhões de euros, 182 milhões de reais e tal, mas que o Flamengo, segundo o jornal Extra, nega qualquer proposta, que qualquer coisa tenha chegado pelo Gabigol. Então, foi negado, aí a gente teve negado aí já qualquer proposta pelo Gabigol, tá? A outra situação para a gente passar para vocês, essa aí que eu achei um absurdo, é que quando o Gabigol sofre alguma coisa, não acontece nada. Quando o Flamengo sofre alguma coisa, não acontece nada. Contra tudo, contra todos, né? O Flamengo sempre prejudicado nesse quesito. É sempre contra tudo e contra todos.
A torcida do Atlético Mineiro cantou cânticos lá que a gente, quando teve muito menos, 10%, cara, nem se compara ao que o Flamengo fez, né? Um tempo pequeno, cantaram lá alguma coisa, o Flamengo foi punido, né? Inclusive cobraram que o Flamengo não tinha camisa de número 24, como são os jogadores que escolhem. Olha, essa é denúncia para dar e vender com relação ao Flamengo. E eles não foram, né, sequer citados na súmula pelo árbitro. Quando o Hulk até paralisou a partida, pediu para parar e tudo mais, não deu em nada. Mas vocês acreditam que o Atlético Mineiro denunciou o Gabigol, pediu ao STJD que puna o Gabigol por frase que ele cita a questão do inferno? Eu vou ler aqui a matéria do Globo Esporte para vocês, esse absurdo. E o STJD até agora não se pronunciou, não falou nada, né? E vários veículos já trouxeram sobre esses cânticos homofóbicos e racistas, preconceituosos, né, da torcida do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro pede que STJD puna Gabigol do Flamengo por frase que o atacante cita o inferno. O procurador ainda diz que ele tem 3 dias, o atleta, o atacante Gabigol, para se manifestar. Ele ainda tem que se manifestar. E o Galo entende que houve incitação à violência. E a torcida do Galo? Não incitou a violência? Não falou, não fez homofobia? Gente, isso é um absurdo. É só contra o Flamengo. Olha que loucura. Então o STJD pode punir, né, por supostamente incitar a violência. Ele falou, agora temos outro final de semana e depois vamos para a Libertadores. Quando eles forem para lá, vão conhecer o que é pressão e o que é inferno. Inferno, pressão que a torcida faz. Que isso, cara? Os caras querem mudar o que o cara falou. Ele está falando de pressão da torcida. Cantar alto. Que loucura, que vergonha. A direção do Atlético entende que o uso da palavra inferno pode acirrar os ânimos visando o confronto do dia 13 de julho. Eles estão querendo tirar de cima, eles querem, eles estão querendo maquiar o que aconteceu, que a torcida do Atlético fez, a vergonha que a torcida do Atlético fez. Eles querem maquiar, enfim, e trazer algo para chamar a atenção, para darem uma esquecida no que eles fizeram lá, né? Um absurdo. Então, não há qualquer decisão sobre eventual punição ao Gabigol, mas é uma vergonha mandar ele se manifestar em 3 dias. No pedido, o Atlético elencou dois possíveis artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, artigo 243, incitar publicamente o ódio ou a violência, pena, multa e suspensão de 360 a 720 dias, mais de 1 ano. Artigo 258, assumir conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva, pena, suspensão de 1 a 6 partidas. Eles querem ferrar o Flamengo, mas junto eles querem apagar a vergonha que eles fizeram, que a torcida deles fez, né? 13 páginas a contextualização do Atlético Mineiro, com postagens de torcedores dos 2 times nas redes citadas e tudo mais. Olha só, o advogado que assinou, não vou nem dar cartaz para ele, citou o bordão do narrador Galvão Bueno, vai se criando um clima terrível, que palhaçada. Cara, como é que pode o Atlético tentar pegar as palavras do Gabigol, que ele está falando da pressão da torcida, que a torcida do Atlético tentou fazer no primeiro jogo, da torcida do Flamengo fazer maior no Maracanã, botar mais pressão, cantar mais alto, lotar o estádio, e os caras tentando fazer essa sacanagem, né? O Atlético também fez outro pedido, a proibição do comparecimento aos estádios de uma torcida organizada do Flamengo por tempo indeterminado, a torcida jovem. Postagens em rede social já foram anexados à notícia de infração, e aí a torcida jovem, porém, já está proibida de frequentar os estádios. Que também é um absurdo, né? O Atlético está indo contra a própria torcida deles, contra a galocura, está indo contra a própria torcida organizada, as torcidas organizadas deles. Quando um advogado do Atlético tenta punir uma organizada do Flamengo, ele está indo contra as organizadas do próprio Atlético. Vocês têm que ficar de olho aí, vocês da galocura e das torcidas organizadas do Atlético. Quando ele pede a punição de uma organizada do Flamengo, ele está abrindo brecha para que vocês sejam punidas. E está indo contra tudo,
né, que tem a organização, né, a Anatorg, não é isso? A Associação Nacional das Torcidas Organizadas, está indo contra tudo que a Anatorg prega. O Atlético Mineiro indo contra as suas organizadas e contra todas as organizadas, indo contra tudo que a Anatorg prega, que é punir o CPF, não a torcida. Prender quem faz as atrocidades, quem comete o crime. Punir o CPF, não o CNPJ da torcida. Isso tem que acabar. E aí vem o Atlético Mineiro, através de seu advogado, tentar voltar com tudo isso. Quando tem que começar cada vez mais a punir CPF, não adianta punir torcida. Pune a torcida, o torcedor vai para o estádio do mesmo jeito. Aquele que cria os problemas vai para o estádio do mesmo jeito. Vai com outra camisa, ele vai do mesmo jeito. Não adianta nada. Tem que punir CPF. E vocês estão fazendo o contrário. Vergonha. Espero que o torcedor do Galo também veja essa vergonha que estão criando. E olha só, não é mimimi meu com relação ao negócio de cantos homofóbicos, não. O Flamengo foi punido por isso. Se veio o torcedor do Atlético aqui acompanhar, você sabia disso? O Flamengo foi punido esse ano por a torcida do Flamengo fazer cantos que tinham citações ali homofóbicas. Então o Flamengo foi punido por isso, né? Então é para chegar agora e falar assim, olha só, a gente não aconselha que cantem isso, mas não vamos punir ninguém. Aí, tranquilo. O problema é punir um e não punir os outros, tá? É isso. Cara, isso aí me deixa revoltado. Passar para vocês então aqui todas as informações do jogo Flamengo e América Mineiro hoje às 19 horas, né? Eu já publiquei aqui nas minhas redes todas as informações. Maracanã, né? 19 horas, o árbitro Ramon Abate Abel de Santa Catarina, também de Santa Catarina e FIFA. O Kleber Lúcio Gil é o primeiro assistente, o outro assistente é o Henrique Neu Ribeiro de Santa Catarina também. Quarto árbitro, Graziane Maciel Rocha do Rio de Janeiro. O VAR, Wagner Riway, né, o Rewai, da Paraíba, esse já teve muitos problemas com o Flamengo, tá no VAR de novo, né? E o jogo passa no Premier apenas, tá bom? Pelo menos a informação que tem aqui é Premier apenas. O provável time do Flamengo, né, com alguns desfalques aí, com alguns jogadores do time titular que estão de fora, né? A opção aí do Dorival, mas muito se fala também que a fisiologia e o departamento médico do Flamengo, inclusive o Dorival já trouxe um fisiologista novo que estava lá se não me engano, estava no Atlético Paranaense, e eles vão avaliando a cada jogo e passam, olha, tal jogador vai estourar, tal jogador não pode ir para o jogo. Então, o Flamengo aí, ó, tem jogadores que não vão para o jogo, provavelmente não vão para o jogo, como Rodrigo Caio, Pablo Ilharão e Everton Ribeiro, tá? Eram titulares no jogo passado, e o Everton Ribeiro, inclusive, foi muito mal, então não devem ir para o jogo. Não devem, no caso, jogar, pode até ser relacionado, mas não devem jogar. Então, o provável time do Flamengo, né, que eu tinha falado para vocês que com pelo menos 7 mudanças aí no time que iniciou a partida no jogo passado, Santos, né, o goleiro Santos retornando, Diego Alves. Apesar do Sormani ter dito que o Diego Alves continuava e o Santos só voltava em 1 ou 2 semanas, negativo. O Santos retornando, né, provavelmente. O Diego Alves nem treinou, né, ficou de fora do treino e pode não ser nem relacionado. Então, Santos, Rodinei, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Andreas Pereira, João Gomes, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, tá? O Flamengo não tem suspensos, pendurados Mateuzinho, Andreas Pereira, João Gomes e Lázaro. Os desfalques, além dos jogadores aí que não devem ser aproveitados como titulares, e podem não ir para o jogo, desfalques mesmo, lesionados, machucados. Fabrício Bruno, que está se recuperando, Davi Luiz, Matheus França, que pode atuar contra o Botafogo, aí, que deve ser relacionado contra o Botafogo na base, no sub-20, né, retornando aí depois do problema na fíbula, né, da cirurgia e tal, para recolocar no lugar, e o Bruno Henrique, tá? A provável escalação do América Mineiro, do Wagner Mancini, Jailson Cáceres, Conte, Éder, Marlon, Lucas Cal, Juninho, Alê, Everaldo, Felipe Azevedo e Aloísio.
suspensos eles não têm. E aí os pendurados Éder, Marlon Lopes, Gustavinho, Patrick, Índio Ramírez, Rodriguinho e Henrique Almeida. E eles têm os desfalques de Iago Maidana e Eduardo, tá? Então, esses são os prováveis times, as informações aí do jogo dessa noite entre Flamengo e América Mineiro. A gente estará fazendo o nosso pós-jogo no estúdio hoje, né? Então eu vou estar com a Isa, com o Marquinhos lá no estádio, mas estaremos no estúdio, então fique ligado. Mais tarde tem pós-jogo do Paparazzo Rubro-Negro, direto do estúdio, né, do seu pod. Passar para vocês aqui também uma informação importante, que esse jogo da 14ª rodada entre Flamengo e América Mineiro tem um tabu aí, né, da equipe mineira, que não consegue vencer o Flamengo há 22 anos, né? A última vez em que o América Mineiro comemorou uma vitória sobre o Flamengo foi em 18 de outubro de 2000. Rapaz, Copa João Avelange. Muito tempo, né? Então o Flamengo costuma ter aí um bom desempenho contra o América Mineiro. Eu vou passar para vocês a lista dos inscritos na Copa Libertadores da América. O Flamengo teve aí o Diego Alves, Gustavo Henrique, Rodrigo Caio, Léo Pereira, William Arão, Diego, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Gabi, Diego, Vitinho, Diogo, Lázaro de Arrascaeta, Fabrício Bruno, Felipe Luiz, Andreas Pereira inscrito na Libertadores, sinal que o Flamengo vai até o fim em busca dessa manutenção do jogador e pode continuar no Flamengo. O Ayrton Santos, Pedro Rodinei, Davi Luiz, Cauã, Matheus Cunha, Ayrton Lucas, Jean Carlos, Daniel Cabral, Vitor Hugo, Pablo, Marinho, Darlan, Cleiton, Mateuzinho, João Gomes, Richard dos Santos, Peterson, muito bom, Peterson, anote esse nome, Wellington, Kaique, Matheus, Ryan Luca, Matheus França, Wesley, Iago Teodoro, Hugo, Mateusão, Marcos Paulo, Igor Jesus, muito bom também, Santiago e Pedro Arthur. Então, Vitor Hugo também, muito bom, né? Muito bom. Flamengo não... escreveu o Vitor Hugo, muito bom. Tá aí. Então, esses são os inscritos. O Flamengo dessa vez não deu mole, né? Colocou vários inscritos, aí, usou os 50 inscritos aí na Copa Libertadores. Em 2020, na época da pandemia, o Flamengo ficou ferrado porque não tinha jogadores para colocar, estava sem saber se teria jogador para substituir no jogo, porque todo mundo tinha pego a danada lá e estava aqui no meio da pandemia e não tinha o que fazer. O Flamengo não tinha inscrito jogadores suficientes. Agora não, o Flamengo escreve a galera da base. O Flamengo aprendeu essa lição, serviu para alguma coisa, né? Serviu para alguma coisa. Passar para vocês que o Deco Roissman e o BAP saíram, né, do Conselho do Futebol. E segundo o Diogo Dantas, do Jornal Extra e o Globo, com as saídas deles, o Landim está tentando repor, tá? Para que dessa forma o conselhinho não acabe. A ideia do presidente é substituir os nomes para que o conselho não morra. Os nomes em pauta até agora são os do Eduardo Olivieri, um dos apoiadores do Braz, e Cacau Cota, diretor de Relações Externas, né? O Cacau, que inclusive está sendo aí, segundo a jornalista, até passar para vocês aqui, ó, a jornalista Paula Matos, olha, ela trouxe que o Cacau Cota retornou ao relacionamento com a CBF, foi uma coisa que a gente estava reclamando muito aqui, porque ele é um cara, né, que bota pressão, o Spindle não sabe fazer muito bem isso, está junto agora com o Bruno Spindle nos assuntos referentes à entidade. Dirigentes do Flamengo já conversam internamente sobre o episódio ocorrido no jogo contra o Atlético Mineiro em relação aos cantos homofóbicos e misóginos, tá? Então, é o que a gente vinha falando, né? Sobre essa questão toda. E o Cacau Cota é um cara que cobra muito isso. E detalhe, o Landim, informação nossa, o Landim já tinha determinado que era Cacau e Bruno Spindle, só que só o Bruno Spindle estava indo. Então, agora o Cacau vai também, né? Agora é uma exigência que o Cacau, né, segundo a Paula Matos, esteja nesse relacionamento com a CBF, tá? Uma determinação, uma decisão aí do presidente Rodolfo Landim. A gente também tem aqui o grupo que apoia, a gente ontem trouxe a carta de ex-presidentes e de grupos políticos do Flamengo reclamando da direção
atual, da gestão atual. E agora a gente tem aqui, segundo o jornal, na verdade o Globo Esporte, grupo que apoia Landim reagindo após críticas do grupo de sócios do Flamengo, falando sem fundamento. Olha só, pegar aqui, vamos lá, vamos pegar aqui ao nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de parte da carta não trilhou esse caminho. Algumas críticas sem fundamento, incluindo alguns dos assuntos que sequer são da competência do conselho diretor. Tá? A carta aberta do grupo URN, União Rubro-Negra. O grupo URN sente-se na obrigação de comentar e se posicionar sobre a carta divulgada pela oposição sobre a atual gestão do Clube de Regatas do Flamengo. Toda e qualquer sugestão para melhorar o clube em qualquer dos seus aspectos deve ser sempre bem-vinda e democraticamente levada em consideração. A nosso ver, embora a intenção possa ter sido boa, o teor de país de já leu, parte da carta trilhou outro caminho e tal, críticas sem fundamento e tudo mais, a despeito dos signatários serem, em sua esmagadora maioria, personagens opositores na eleição vencida com larga margem de votos e há pouco mais de 6 meses, desconfiamos que a real motivação deste movimento seja externo ao clube. Talvez a eleição de outubro com candidatos que exercem atividade política no clube possa ter um peso importante nisso. Somos todos torcedores e não estamos satisfeitos com o desempenho atual do time. Eles falam ainda que, ao mesmo tempo, temos percebido a clara intenção da diretoria em resolver os problemas de um elenco que ganhou tudo, mas que 4 anos depois passa por uma natural transição. Isso aconteceu com os principais times que marcaram época e venceram tudo. Os maiores exemplos são o Real Madrid e o Barcelona. Só para lembrar, o nosso excepcional time campeão do mundo levou 4 anos para ser novamente campeão brasileiro em 1987. Nosso VP de futebol até o momento comandou o futebol por 4 anos e fomos campeões em 3, além do título da Libertadores após 38 anos. O grupo URN presta total apoio à segunda gestão Landim, lembrando que se a primeira já está na história, em todos os seus aspectos, como uma das mais competentes e vitoriosas da história do Flamengo. Saudações rubro-negras, URN, né? A carta do Grupo União Rubro-Negra também teve repercussão. O Marco Aurélio Assef, candidato nas últimas eleições, se manifestou. Lamentável que o clientelismo político no clube ainda tem espaço, sobretudo envolvendo a história, tragédia do CT Jorge Elal, com oferta de cargo diretor e pretexto de influenciar o inquérito criminal com finalidade de blindar a atual direção. Aí começam isso aí, cara. Eu não vou comentar essa guerra política. Eu não vou comentar. Eu sei que tá uma acusação para cá, acusação para lá, né? E esse grupo URN também tem um dos signatários aí, o Cacau Cota, né? O diretor de relações externas, que pode vir para a pasta, para o conselhinho, né? Na verdade, o conselho do futebol, que é chamado aí também de conselhinho, tá? Então, o clima está quente no Flamengo. Os apoiadores da gestão responderam, né? E a gente também tem uma outra situação aí do Vasco, segundo a ESPN, o Vasco jogando pesado na Justiça do Rio e tentando mandar à força o jogo contra o Sport no Maracanã, né? O clube apostou no relacionamento, tá aqui ó, na matéria, íntimo de seus advogados, e teve petição inicial assinada nesta sexta-feira por Marcelo de Andrade Figueira e João Pedro de Andrade Figueira, respectivamente, filho e irmão do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Henrique Carlos de Andrade Figueira. A petição solicita tutela antecipada do estádio nas mesmas condições comerciais oferecidas pelo Flamengo e Fluminense. Que loucura! A matéria da ESPN falando que olha só, que a petição inicial do Vasco é assinada pelos irmãos, pelo filho e irmão do presidente do Tribunal de Justiça, a quem a petição foi... rapaz, que loucura isso! Matéria da ESPN. A questão já causou polêmica em jogos anteriores, com o Vasco se revoltando com o valor cobrado pelo aluguel do Maracanã. Eles querem pagar a mesma coisa. O Flamengo e o Fluminense come o pão que o diabo amassou, passou o ano inteiro ali mantendo o Maracanã, em vários jogos não tendo lucro. Aí o Vasco quer ir lá utilizar, quando ele sabe que ele vai ter a casa cheia,
e vai lá, com os jogos que são mais baratos, que ele vai ganhar menos, ele leva para São Januário. Ah, entendi. O Vasco alega que não há respaldo jurídico para tal justificativa, além de ser questão de segurança pública. Eu quero saber o seguinte, um passarinho me contou que o Flamengo gasta um dinheirão, o Flamengo e o Fluminense já gastaram um dinheirão no Maracanã, gastam muito no Maracanã, e o Vasco quer utilizar, mas não quer estar ele não quer estar no esquema, gastando também, quer só receber. Tô entendendo. Que bastidor, que os caras estão aí, rapaz, que isso é porque eles têm estádio, hein? Olha só, consórcio diz ter negado, segundo o Globo, Maracanã ao Vasco para preservar o gramado, né? Eles desejavam realizar a partida contra o Sport e não aceitam os argumentos do consórcio para fechar o Maracanã para o Vasco. O gramado não aguenta, além de tudo que eu falei já aqui, o gramado não aguenta mais um time jogando. Infelizmente o calendário proporciona isso, tá certo? Convido você a seguir, curtir e compartilhar em todas as plataformas. Você que está aqui no YouTube, eu convido a se inscrever no canal, acionar a notificação do sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. A gente tem aqui o nosso QR Code BR4Bet, 100% aí, né? 100% de bônus no seu primeiro depósito até R$300. Os links dos nossos patrocinadores tem a Dedicar, assistência de saúde, assistência carro, assistência funeral, assistência também pet, né? Para o seu bichinho aí, você poder ter assistência para ele. Vale muito a pena. Você que não tem condição de contratar outros serviços, você pode procurar a Dedicar no link que está aqui. Junto também tem o link da Outsider Tours com desconto para vocês. E claro, nosso clube de membros, o grupo VIP também, para você participar. Semana que vem aí tem sorteio, a gente vai estar fazendo. E claro, eu lembro você dos 5% de desconto da loja espaçorubronegro.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% com o cupom PAPA. Muito obrigado, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, galera. Aquele abraço.